Olá, pessoal. Eu sou Leonardo Ventura e nessa apresentação que você está prestes a assistir, ela está dividida em três partes. Muito importante para você entender a lógica de tudo, tá? Então, a primeira parte é a identificação do problema, é o cenário atual, os desafios que os profissionais de marketing têm e enfrentam todo dia. O segundo é a lógica de como eu cheguei nesse método para realmente você conseguir ter vantagem e ter essa visão um pouco mais estratégica do marketing B2B. E a terceira parte, que é a parte mais importante, é onde eu explico o método Exa Marketing, que é onde eu vou por cada fundamento mostrando o diagrama, a lógica desse método para realmente te ajudar a criar melhores estratégias na sua empresa. Tá bom? Então, pega um papel e uma caneta, se prepara e vamos para a apresentação. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje em dia as empresas estão presas realmente nesse ciclo de vamos fazer mais webinar, e-book, funil, vamos fazer esse tipo de funil, esse outro tipo de funil. E honestamente elas estão presas nesse ciclo contínuo, sem uma estratégia realmente robusta, de visão a longo prazo e querendo só esse resultado imediato de geração de leads. E obviamente não tem culpa, porque o time de vendas está falando, eu quero mais leads. E às vezes alguns que são um pouco melhores e entendem um pouco da estrutura de como funciona, falam sobre a qualidade, mas normalmente a quantidade de leads. E honestamente, isso é um ciclo muito frustrante, porque você nunca os fazem feliz, a não ser que seja um evento, alguma coisa que realmente ele já tenha contato com o cliente ali, engajando com eles, aí obviamente todo mundo fica feliz, mas normalmente todas as outras campanhas ele só, quantidade de leads e os leads não são bons. A gente não tá, inclusive, falando que não batem a meta por causa do marketing. Bom, meus amigos, eu já tive desse lado. Eu tive que trabalhar mais de uma década em grandes empresas, multibilionárias, multinacional, para conseguir ter essa visão estruturada que eu tenho hoje. E, obviamente, eu tive a sorte também de ter bons mentores, inclusive aqui fora. E quando eu vim aqui para a Inglaterra, há quase 4 anos atrás, e comecei a prestar consultoria, eu tinha que estruturar uma forma simples para todo mundo entender que eu estiver apresentando. Então, por exemplo, eu iria prestar um serviço de marketing, explicar uma estratégia, só que eu não tinha um método, algo que fosse mais fácil de digerir. Então eu comecei a pensar em toda a estrutura do marketing, quando eu normalmente faço uma estratégia de começo, meio e fim, estratégia de curto prazo, médio, longo, quais são os elementos que normalmente eu levo em consideração. Antigamente eu usava mais aquela questão dos 4 elementos, que é o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer e o porquê você vai fazer aquilo. Então, normalmente é como se fosse um briefing de cada campanha, e aí, obviamente, você criava toda a estrutura para alcançar o objetivo que você criou naquele cenário. Então, pensando tudo isso, eu criei um método que se chama Examarketing. E aí, com esse método, eu estruturei tudo, inclusive, eu escrevi o livro The Six Steps to Master B2B Marketing, que aí, obviamente, a primeira versão foi em inglês e agora eu estou lançando também a versão em português, que são os fundamentos do marketing B2B, que inclusive é o que eu vou explicar nesse vídeo, esse método Examarketing para vocês em primeira mão, para ajudar vocês a terem essa visão um pouco mais estratégica do marketing B2B e, obviamente, começar a dominar um pouco melhor, inclusive as suas reuniões, como que você vai argumentar em relação à estratégia de curto, médio, longo prazo. Não vai ficar mais perdido em, vamos fazer mais um webinar, vamos fazer mais tal coisa, vamos fazer um anúncio, roda outro anúncio, gasta dinheiro sem saber. Agora você vai ter realmente um framework, uma estrutura desenhada para o marketing B2B. Tá bom? Vamos lá? Bom, esse é o Examarketing. Esse é o método que junta os 6 fundamentos do marketing B2B.
que obviamente não dá para ir muito a fundo nesse vídeo. Eu vou explicar como que funciona, qual que é a lógica desse diagrama de uma forma contínua para você sempre melhorar toda a sua estrutura. Então, obviamente, a gente começa com o objetivo, porque se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, o objetivo, ele é crucial para você ter uma visão clara do próximo passo. Então, o objetivo ele é algo um pouco mais amplo e dentro dele você vai criar várias metas usando a metodologia SMART, que é para você ser específico, mensurável, alcançável, seja relevante e que tenha um tempo determinado. Porque, obviamente, você não pode colocar uma meta de, vamos aumentar 10% de faturamento nessa linha de produto. Mas quando? 10 anos ou em 3 meses? Então, precisa de um tempo ali determinado também, tá? Então, o objetivo ele vai muito mais a fundo em relação até essa questão de visão, junto com os stakeholders, que são as pessoas principais que trabalham com você, que é o CEO, o gerente de produto e o departamento de vendas, para entender qual que é o próximo passo, qual que é a visão da empresa para o marketing conseguir agregar o máximo de estratégia e valor para esse próximo passo, tá? Então, objetivo, ok? Agora vamos para a personalidade da marca. Esse fundamento, ele não foca somente na parte de branding. Aqui a personalidade da marca é realmente a identidade. Então, quando você for usar esse framework, esse método Exa Marketing, você pode usar ele para a empresa como um todo, a estrutura de posicionamento da marca e como vai ser a voz da empresa e estruturar realmente a parte fundamental, o coração da empresa como você pode usar isso também para campanhas. Então, a campanha também precisa de objetivo, aí você vai usar a personalidade da marca para se comunicar. Então, aqui vai ser em relação à mensagem, qual é o copy que você vai usar, qual que é o storytelling que você vai usar, usando a mesma personalidade da marca, tá? Então, a personalidade da marca, ela vai muito além, porque ela vai ser o core, ela vai ser realmente o coração de tudo que você vai fazer daqui para frente. É a identidade dessa empresa. Eu até, inclusive, faço normalmente a analogia de empresa e pessoas. Quando você vê uma pessoa pela primeira vez, mesmo sem ela falar nada, às vezes você já tem um feeling, você já tem um sentimento sobre aquela pessoa. Aquela pessoa parece ser legal, aquela pessoa parece ser chata. Então a empresa, ela também existe esse feeling, às vezes até sem se comunicar por causa da identidade visual, em eventos, o stand da empresa. E aí sim, quando a pessoa começa a falar, você já cria uma estrutura melhor do que você acha daquela pessoa e da marca também. Então, por isso que o tom de voz, de como você se comunica, posiciona a sua marca, o que você fala também, isso influencia para as pessoas já estabelecerem algum parâmetro sobre a sua marca na cabeça dela. E, obviamente, como pessoas também, se alguém pisar na bola com você, provavelmente você não vai esquecer, ou você também já vai julgar, não dá para ter tanta confiança, ou não dá para dar a segunda chance. E para a personalidade da marca é a mesma coisa. Empresas que começam a fazer coisas erradas ou que vão contra os seus valores, mancha a, a credibilidade dessa marca também. Então, a personalidade da marca é um fundamento muito interessante que faz você até filosofar sobre a questão de propósito. Então, qual que é o legado dessa empresa? O que que ela está fazendo para o mundo? Como que você está ajudando? Eu sei que isso é um pouco mais difícil para o B2B, porque as soluções são para outras empresas, mas você tem que tentar entender essa lógica macro, que realmente vai além. Então, desde a questão, o porquê eu existo, o porquê que a empresa existe. Toda empresa ela precisa resolver um problema.
Se ela não resolve o problema, ela não tem mercado. Então, você entendendo e identificando o como a sua empresa faz do mundo um lugar melhor, porque você está ajudando outras empresas a fazer o trabalho delas melhores, isso já é uma parte do propósito, tá? Então, realmente, esse fundamento ele é bem interessante. Para quem gosta de filosofar e ficar pensando nessas coisas como eu recomendo ir a fundo nesse tema. O próximo fundamento é o público-alvo. Ele é quem você quer alcançar. Por isso que se chama público-alvo. É óbvio, mas eu já vi muitas pessoas negligenciando esse fundamento, porque, honestamente, tudo que você vai fazer, 100% é para esse público-alvo. Se você não leva em consideração quem são eles, as personas, dentro da empresa tem o usuário que vai usar a solução que você está vendendo, tem o decision maker, o tomador de decisão, que é quem vai assinar e comprar, tem o influenciador também, então às vezes tem departamento de compras, tem advogados ou tem outras pessoas de outros departamentos que influenciam a decisão daquela compra. Então você tem que saber se comunicar com cada um deles e mapear toda essa jornada. Como que normalmente eles conhecem, quem que conhece, quem que leva essa informação para dentro, como que você elabora para convencer, desde o usuário, para ele também ser uma pessoa que influencia internamente para essa decisão. Eh, Quem é o seu ICP, que é o Ideal Customer Profile, que é o perfil do cliente ideal, que fica dentro do mercado ideal. O mercado ideal são as empresas que compram bem. Qual que é o público que normalmente eles não enchem tanto o saco, porque isso vai perder mais tempo para vocês? Quem são os mais lucrativos, no final das contas? Quem realmente fica muito feliz, extremamente feliz com a sua solução? Quem você realmente ajuda? Porque aí depois que você tem clientes felizes, eles também já começam a falar da sua solução. E, obviamente, você pode usar isso como estudos de caso, enfim. Aí é mais fácil você construir algo mais sólido para ir aumentando, do que ficar tentando todo mundo como se fosse o TAM, né, o Total Addressable Market, que é todo o mercado que dá para endereçar a sua solução. Que o que significa? Todas as empresas que são possíveis comprar a sua solução. Mas normalmente não, você não tem estrutura suficiente de budget, orçamento, time, com muitas pessoas trabalhando para você, para realmente fazer aquilo acontecer, para chegar para todo mundo. Então você tem que focar em algo. Então foque no que você é melhor, para quem você vai ajudar mais. Assim você vai conseguir crescer e, obviamente, vai te dar uma base melhor para investir melhor no marketing, tá? Então, o próximo fundamento são os canais B2B, que obviamente está totalmente ligado para o público-alvo, usando toda essa jornada que você pensa, quem é o meu cliente ideal, aí quais canais eles usam? Eles usam o LinkedIn ou não? Porque aí todo mundo fala, o LinkedIn, o canal do B2B. Mas se eles não estiverem usando, não faz sentido você estar lá. Tem que entender a jornada do seu público-alvo, de quais eventos eles vão, qual o tipo de notícias eles consomem, é, local também. Por exemplo, eu já trabalhei no mercado financeiro, que obviamente a Faria Lima era um lugar muito específico ali, então padarias, lugares para happy hour, tudo isso ele foge do marketing tradicional, mas quando você identifica que, poxa, o meu público-alvo está ali, dá para eu criar outras coisas. Então, eu quero que você abra a cabeça para realmente ficar aberto às novas oportunidades, que nós normalmente desperdiçamos nosso tempo sempre no mesmo e não analisamos o que que o nosso público-alvo está fazendo e como a gente consegue agregar valor de formas diferentes. E honestamente, é capaz de você gastar muito menos e ser muito mais efetivo sabendo dos canais, tá? E o plano estratégico, que. Deixa eu colocar o joinha. Para quem tem toque, que nem eu, precisa estar tudo certinho. Então tá, e agora o plano estratégico. Você vai usar
tudo que você coletou até o momento. Então, obviamente, o objetivo vai ser a direção, o foco, o que você vai querer alcançar para usar esse plano estratégico, usando a personalidade da marca, posicionamento, a mensagem de todas as campanhas que você vai criar, conteúdo, enfim, toda a estrutura lógica para um plano consistente. Você tem que usar todos esses fundamentos que foram falados até agora. Então, objetivo, personalidade da marca, obviamente o público-alvo e os canais que você vai usar. E aí você vai colocar como se fosse um documento ou em algum lugar que você normalmente já usa, um Excel ou um software que já estrutura tudo em um lugar só, junto com o orçamento, com o budget. Mas a ideia aqui é realmente organização. Você vai colocar como uma timeline. Consistência é extremamente importante, porque não adianta você fazer algo uau em um momento, e aí depois ficar 2 meses sem fazer mais nada, igual o Simon Sinek fala, que é quando você vai para academia, o primeiro dia, mesmo que você treina 3 horas, não adianta, você vai olhar para o espelho depois, não vai ver diferença nenhuma. Mas se você for 1 hora por dia, todos os dias, durante um ano, você vai ver bastante resultado. Então, a estratégia do marketing B2B é a consistência também. Então, você vai usar todos esses elementos para fazer de forma efetiva e criar esse plano consistente para sua empresa, entendeu? E o próximo, obviamente, é analisar a performance de tudo que você está rodando. Então, é analisar todas as campanhas, todas as atividades, anúncios, e-mails, analisa todo o funil. Então, de todo esse framework que você está gerando, criando vários funis com webinars, e-book, tudo com a estratégia, o fundamento correto, focado no seu público-alvo, usando a personalidade da marca, com o objetivo correto, com as metas de acordo com esse objetivo e os canais corretos e organizando da forma certa, um plano estratégico, você consegue mensurar e analisar melhor todo o pipeline, o topo do funil, toda essa geração, a qualidade do lead para a conversão de oportunidades, depois das oportunidades, quantos que converteram em vendas, tá bom? E no meu livro, inclusive, eu entro vários indicadores de performance que você pode usar para analisar e como que você consegue até, vamos dizer, prever o futuro, porque essa parte do fundamento de performance também é muito interessante de ficar analisando, porque se você sabe uma média de como o seu público-alvo age, você consegue criar também, por exemplo, a minha meta é tanto, então eu sei que esse marketing mix, essa mistura aqui de atividades, eu gero X leads com a qualidade aceitável, que vai gerar tanto de oportunidades e tanto de venda. Então, você tendo essa visão nos números também, você pode criar um plano que vai atingir já o seu objetivo, suas metas, de acordo com eles, tá bom? Bom, voltando aqui, eu espero que faça sentido toda essa estrutura, a lógica do método Exa Marketing. E para você que assistiu até aqui, você tem a chance de ir profundamente nos fundamentos do marketing B2B, porque eu vou disponibilizar o meu e-book dos fundamentos do marketing B2B, que explica com profundidade todo esse método, cada fundamento e como você conecta esse diagrama de uma forma contínua para você alcançar o seu sucesso a longo prazo. Então eu pensei num preço extremamente acessível para ter mais profissionais de marketing B2B qualificados por apenas R$ 39,90 ou 5 vezes de R$ 8,69. E ainda eu vou dar 2 presentes. O primeiro é o audiobook, porque honestamente é o jeito que eu também leio, ouvindo os meus livros, porque ele dá um ritmo muito bom para você até conseguir terminar em um tempo que faz sentido, para não demorar meses no mesmo livro. Então, por exemplo, esse e-book que tem um pouco mais de 200 páginas, o audiobook fica um pouco mais de 3 horas. Se você ler ouvindo 30 minutos por dia,
Em uma semana você já terminou o livro. Então, esse é o meu primeiro presente. O segundo é um glossário. Porque se você já trabalha no marketing B2B, você sabe que existem vários termos, acrônimos, várias palavras em inglês para explicar o que cada coisa significa. Então eu criei um glossário com um pouco mais de 60 termos para te ajudar e a facilitar com a explicação objetiva, tá? Então tudo isso por apenas R$ 39,90 ou 5 vezes de R$ 8,69. Então não perca essa oportunidade, clica no link abaixo e eu quero ver você alcançar novas alturas na sua carreira no marketing B2B. Tchau, tchau!